Mas eu quero começar aqui o nosso Bíblia do meu dia a dia com Nossa Senhora, pedindo que ela coloque você no seu colo. Que Maria, Mãe de Jesus, te ensine a ler as Sagradas Escrituras, como com certeza ela ensinou Jesus. Nós pedimos a Nossa Senhora que nos abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos começar o nosso estudo, Hebreus capítulo 5. Bíblia, caderno na mão, caneta. O Bíblia no meu dia a dia está começando agora. E com Nossa Senhora, com certeza vai ficar bem mais fácil o nosso estudo bíblico. Que ela abençoe e que o Espírito Santo nos ilumine, já para que a gente mergulhe na palavra e que Deus fale conosco. Hebreus, capítulo 5, vamos ler? De fato, todo sumo sacerdote é tomado do meio do povo e representa o povo nas suas relações com Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele sabe ter compaixão dos que estão na ignorância, no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer tanto em favor de si como do povo sacrifícios pelo pecado. Ninguém deve atribuir-se a essa honra, senão aquele que foi chamado por Deus, como Araão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser o sumo sacerdote. Atribuiu-lhe essa honra àquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem será Melquisedeque? Será que você já se deparou com esse nome muitas vezes nas leituras, na liturgia diária? Mas a gente pode perguntar para o Padre Xavier hoje, quem foi, aliás, Melquisedeque? Por que cita Melquisedeque aqui nesse versículo na carta aos Hebreus? Melquisedeque é uma figura muito interessante e cara ao mundo judaico e ao Antigo e Novo Testamento. Nós temos poucas informações sobre ele. As informações importantes estão naquele encontro de Abraão com esse Melquisedeque, que ao pé da letra quer dizer rei de Salém, o rei da paz, né? E ele é considerado um sacerdote diferente, um sacerdote de um sacerdócio propriamente celeste, não daqui. Isso é evidente porque Abraão, através do qual todas as gerações, as nações, os povos deveriam ser abençoados, lá no livro do Gênesis foi abençoado por Melquisedeque, mostrando uma superioridade. E se fosse pouco, Abraão é aquele que oferece o dízimo do que ele tem para Melquisedeque, mostrando a superioridade de Melquisedeque. Bem, quando se fala de Jesus como sumo sacerdote, que é o assunto que vai abrindo nesse capítulo 5 da carta aos Hebreus, nós encontramos algo muito interessante. Jesus não era de linhagem sacerdotal. João Batista era, Zacarias era sacerdote do templo, mas Jesus não era, ele é da tribo de Judá, não era de linhagem sacerdotal. Então, como entender que aquele que durante a sua vida inteira não executou nenhuma função sacerdotal poderia ser o sumo sacerdote? Poderia ser o sacerdote perfeito, que aquilo que ele fez na cruz era exatamente uma oferta de um sacrifício, e obviamente o sacerdote é que tem que fazer isso. Bem, o autor da carta aos Hebreus faz questão de recuperar aquilo que já existia no Antigo Testamento, que é esse sacerdócio celeste, citado inclusive nos Salmos, quando se diz que é sacerdote eternamente, segundo a ordem, quer dizer, segundo a linhagem de Melquisedeque, que é essa figura aqui que nós já dissemos. Exatamente aí é onde se centraliza que o sacerdócio de Cristo não é uma continuidade do sacerdócio do templo. Ele é um sacerdócio diferente e por isso oferece somente um sacrifício,
um e eterno sacrifício, que é aquele que de verdade traz a redenção, diferente do sacerdócio do templo, que muitos sacrifícios eram oferecidos e, como lembra a carta aos Hebreus, cada vez que se oferecia um sacrifício, se fazia memória do pecado também. Como é um só, ele é perfeito e nunca mais existe a necessidade de se repetir. E assim a gente vai crescendo um pouquinho mais no conhecimento da palavra de Deus. Como é bom a gente tirar as dúvidas, né? Vamos lá, versículo 7. Ele nos diz de sua vida na carne, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que tinha o poder de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa da piedosa submissão. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência por aquilo que sofreu. Mas quando levou a termo sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui a gente pode aprender um pouquinho com Jesus a obediência. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. E nós peçamos ao Senhor essa piedosa submissão. Essa palavra me chamou a atenção, piedosa submissão. Versículo 11, a esse respeito teríamos muito a dizer, coisas bem difíceis de explicar, dada a vossa lentidão de compreender. Tá vendo só? Fala para nós, né? Nós somos lentos em compreender a palavra de Deus, verdade. A julgar pelo tempo, já devia ser mestres, olha só. Contanto, de novo, necessitais de alguém que vos ensine os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Nós somos assim, aqueles que precisam, né, meditar e sermos ensinados nos primeiros rudimentos da palavra de Deus. Nós temos que ser mais fiéis. Temos necessidade de leite em lugar de alimentos sólidos. Somos crianças ainda. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender o ensinamento do que é justo, porque ainda é criança. O alimento sólido é para os adultos, aqueles que a experiência já exercitou para distinguir entre o bem e o mal. Eu quero crescer na fé, não quero só o leitinho espiritual, quero alimento sólido, mas para isso, palavra de Deus, Bíblia, ensinamento de Deus, reflexão, oração, leituras espirituais. Precisamos saber o que nós temos ultimamente, né, recorrido, a que leituras nós temos recorrido, que tipo de leitura você faz. Às vezes você pode estudar o catecismo, pode refletir um pouquinho mais sobre a nossa doutrina. Vamos parar, né, de ser criancinhas na caminhada, vamos nos alimentar com alimento sólido. O estudo bíblico é um pontapé para isso, mas você pode se aprofundar muito mais. Nosso tempo aqui é bem curto, mas você pode ler de novo, anotar. Como para mim chamou a atenção hoje que Jesus, ele teve uma piedosa submissão. Isso me falou o coração e eu preciso colocar em prática. Mas essa piedosa submissão não é apenas uma submissão, é uma submissão piedosa. Aquele que realmente sente que aquilo é vontade de Deus, entendeu? Isso é piedosa submissão. Que você possa também refletir na sua vida a Bíblia e colocá-la em prática. Isso também faz a gente amadurecer na fé. Faz a gente sair do leitinho quando a gente coloca em prática, quando a gente ensina a palavra de Deus aos outros. E isso também é alimento sólido para nós. Eu acho que a grande mensagem para mim hoje ficou isso. Como eu vou crescer espiritualmente? Me alimentando de coisas mais fortes, alimentos sólidos, a Bíblia, o catecismo, boas leituras, livros que nos ensinam coisas maravilhosas, leituras espirituais. É assim que eu vou amadurecer na fé. Que Deus possa também falar ao seu coração. Anote aí o que Deus falou e reze também com a palavra de Deus. Eu quero pedir ao Senhor hoje esse coração submisso, esse coração
piedoso. Dai-me, Senhor, um coração submisso, um coração piedoso, um coração que obedeça e que busque um crescimento espiritual. Que eu busque crescer espiritualmente no meu dia a dia. Que o Espírito Santo me dê a graça da perseverança. Vem, Espírito Santo de Deus. Faça as suas anotações, lembrando que depois, vai aparecer aí do ladinho as anotações que nós fomos fazendo durante o nosso estudo bíblico. Continue o seu estudo bíblico. Que Deus abençoe você. Até o próximo Bíblia no meu dia a dia.